Boa noite, irmãos, graça e paz. Estou aqui com mais um webinar no livro de Esther. Hoje a gente vai entrar no capítulo 1 de Esther e a gente está tentando um formato um pouco diferente. Eu, na verdade, estou gravando nesta tarde do dia 10 de outubro e eu acho que vai ser melhor por conta da última vez no nosso encontro no Zoom. Por quanto eu acho que do peso do arquivo que eu tenho usado e a conexão tem ficado um pouco pesado para minha internet e eu acredito também para a internet de alguns que acompanham enfim, acaba ficando um pouco pesado o arquivo e não funcionando tão bem. Então a gente está tentando dessa maneira hoje. Vamos ver como que as coisas funcionam, enviando diretamente o vídeo para o YouTube, fazendo esse webinar diretamente para lá. Mas boa noite para todos vocês. E daqui a pouquinho a gente já vai começar. Eu só queria retomar e relembrar a tarefa que ficou do nosso último encontro, né? No nosso último encontro, a gente conversou sobre uma introdução do livro de Esther e ficaram algumas tarefas, digamos assim, para a gente fazer, né? E a maioria delas vai envolver marcar, né? A Bíblia, marcar os personagens bíblicos, né? Então, eu espero que a sua Bíblia esteja começando a ficar marcada, assim. E aí a ideia era realmente começar a marcar esses personagens, cada um com uma cor diferente, e aí espero que você esteja fazendo isso, né? Se você não sabe o que eu estou falando, você pode ir no vídeo anterior e assistir e ver lá que no final tem uma tarefa, e aí você pode voltar depois e assistir esse vídeo depois de completar lá o primeiro vídeo da instrução, né, da introdução da carta do livro de Esther. E um outro ponto que eu coloquei também lá na tarefa era justamente assistir o vídeo de Esther, né, sobre Esther do Bible Project, que é um link que eu passei para todo mundo assistir lá. E também na segunda leitura tinha algumas perguntas, né? A primeira delas era para descrever as características dos personagens principais, comparar as características de Vasti e Esther, e para você ler Esdras 4, 1 a 6, né? E pensar, talvez, razões por que Mordecai tenha dito para Esther não revelar sua nacionalidade. Se você fez isso, se você quer compartilhar e quer interagir comigo também, você pode usar aí os comentários do YouTube mesmo, e eu vou estar respondendo, interagindo com você aí nos comentários, tá bom? Mas, em relação à semana passada, é isso, e agora nós vamos orar para iniciar nosso tempo de estudo dessa semana em Esther capítulo 1. Oremos. Senhor, nosso Deus e Pai, nós te louvamos por esse dia. Somos gratos a Deus pela graça e misericórdia e bondade que recebemos do Senhor ainda hoje. E te louvamos, Deus, pelo que o Senhor fez de maneira especial em Cristo Jesus, muitos anos atrás, Deus. E nós te louvamos porque esse amor nos alcança ainda hoje. E nós pedimos, Deus, que o Senhor abençoe nosso tempo de estudo bíblico, que o Senhor revele para nós Jesus, mesmo no livro de Esther, este livro que foi escrito para o nosso encorajamento e para nosso crescimento espiritual, Deus. Essa é a nossa oração, no nome santo de Jesus, nosso Salvador. Amém. Então, vamos lá. Eu vou colocar a apresentação aqui para nós. E nosso título, né, Um Homem e uma Mulher para um Momento como Este, né, é um estudo indutivo no livro de Esther, e a gente vai entrar hoje aí no capítulo 1, né. A gente tem enfatizado nesse título que um homem e uma mulher, que Esther, Mordecai, né, para um momento como esse a gente tem enfatizado a questão da providência de Deus, como Deus ele está controlando a história, todas as coisas que acontecem, né, para a glória dele e para a salvação do seu povo, preservação do seu povo, né, e isso continua até hoje. E com isso a gente dá início, então, ao estudo do capítulo 1, tá? Aqui, no capítulo 1,
eu fiz um esboço, né? Um esboço do capítulo 1. Esse um exercício importante que eu encorajo você a fazer daqui para frente no livro de Esther, porque isso vai te ajudar a entender bem as unidades textuais do livro de Esther. Né? Então, por exemplo, os versículos 1 a 4 é uma unidade textual que você pode dar um título que você deseja, né? E dessa forma organizar bem o material e entender qual é a unidade de cada uma das passagens, né? E dessa forma poder interpretar melhor também o texto bíblico. Então, eu encorajo você a fazer isso nos próximos capítulos, daqui para frente, né? E então, qual que é a ideia? Você fazer divisões naturais ou orgânicas do texto que nos ajudam a fazer sentido, isto é, para ver realmente para onde o autor do texto está indo. E aqui no capítulo 1, a gente tem, né, nos versículos 1 a 4, a glória e o poder do rei Xerxes, a introdução do cenário, então é quando, na verdade, o autor está introduzindo para nós o cenário do livro de Esther. A gente vai ver, né, os 180 dias aí de banquete. Depois, nos versículos 5 a 9, a gente vê a ostentação do rei na dupla de banquetes, né? Então, a gente vai ver que esse rei, ele, na verdade, adora ostentar, adora mostrar que ele tem todo o poder. E aqui a gente vê o maior desenvolvimento da introdução do cenário, ou seja, esses 7 dias, né? E aí, então, o conflito, né, é apresentado nos versículos 10 a 12, né? A rainha Vasti recusa o pedido do rei. É quando a narrativa ali começa realmente, né? Tem esse problema, conflito apresentado no 7º dia. Note que nesses 3 primeiros divisões, né? Nós temos marcações temporais, né? Que mostram para nós como o autor está ligando uma coisa com a outra, né? Está ligando as unidades textuais com a porção de dias, né? Então, 180 dias, depois 7 dias, depois no 7º dia. E então, eu espero que uma das nossas tarefas era marcar, né, com uma cor específica, as referências temporais. Então, no 3º ano de reinado, né, terminada a celebração, o banquete durou 7 dias, você marcar na sua Bíblia essas marcações temporais, né? Isso vai te ajudar também a fazer sentido essas unidades textuais. E aí, no capítulo 1, versículos 13 a 20, nós temos a resposta dos líderes diante do ocorrido, sugestões para o problema conflito são apresentadas, e então, finalmente, nos versículos 21 e 22, o rei Xerxes, então, expulsa a rainha Vasti, né? Nós temos, então, a resolução do problema conflito apresentado do capítulo 1. Né? Então, vamos começar primeiro falando sobre os versículos 1 a 4. Aqui a gente vê a glória e o poder do rei Xerxes. O rei Xerxes, ele é representado, né, por Rodrigo Santoro naquele filme 300, né? É um filme aí que na época fez bastante sucesso quando foi lançado. E esse rei, ele reinava sobre 127 províncias, tá? Desde a Índia até a Etiópia. Então, quando a gente olha aqui nesse mapa que eu coloquei para ilustrar o tamanho do reinado do rei Xerxes, né? A gente nota justamente o quão vasto era o reinado de Xerxes. Em resumo, ele governava quase a totalidade do mundo conhecido na época, né? Com exceção da Grécia ali, algumas regiões que ele ainda não havia conquistado, ele governava o mundo inteiro, basicamente. E não existe, por exemplo, um correspondente nos dias de hoje, né, do domínio do rei Xerxes. Ele basicamente exercia o domínio do mundo conhecido, né? Os governantes de hoje em dia, mesmo se você pensar, né, no presidente dos Estados Unidos, não se comparam, né, ao poder, né, proporcionalmente falando, que o rei Xerxes exercia na época. A gente tem visto aí tempos difíceis, né, com a situação em Israel, e uma das coisas que a gente nota aqui é que Jerusalém também fazia parte desse domínio do rei Xerxes, e aqui do lado de Jerusalém, bem pequenininho, é a faixa de Gaza ali, Israel, né? Então, era uma pequena formiguinha aqui, o território de Israel, comparado com o território que o grande rei Xerxes dominava. Então, ele tinha um poder realmente inigualável, né? E ele governava da fortaleza de Suzã, né? Um lugar estratégico, né? Acho que você consegue localizar aí a fortaleza de Suzã. Eu ainda estou me
situando como é que funciona aqui para usar o mouse nesse formato, mas aos poucos eu vou aprender. Mas você consegue localizar aí Suzã, exatamente aí onde tem essa estrada que liga até Sardes, né? Essa estrada real, né? Que os imperadores usavam na época. E Suzã, hoje, né? Fica ali no Irã, na divisa do Irã com o Afeganistão. Bem ali na divisa mesmo. E qual foi, na verdade, o momento, né? Em que então o rei deu esse banquete? Foi no terceiro ano do seu reinado, tá? Que o rei Xerxes deu esse banquete. Ele resolveu então mostrar essa glória para todos, né? E o local em Suzã, o clima lá é um clima que é agradável no inverno, né? Então é um local que eles em geral iam passar o inverno lá. O inverno mais ao norte era mais rigoroso, então naquele local eles tinham um inverno mais agradável. E no nosso caso, né, quando tá frio a gente põe blusa. No caso dos imperadores, se você é o homem mais poderoso do mundo, você vai para um lugar quente. E era isso que ele fazia, né? Então ele ia para essa fortaleza de Suzã, esse local, né? E lá, no terceiro ano do seu reinado, ele deu esse banquete. E não foi um banquete qualquer, foi esse banquete de 180 dias, né? Um número absurdo, porque você imagina a logística para poder colocar essa quantidade de pessoas, 180 dias, né? E era justamente para mostrar e deixar claro quanto o rei Xerxes era incrível, né? E eram mais dias de banquetes do que províncias, né? 127 províncias, 180 dias de banquetes. E provavelmente aqui houve um revezamento dos militares, né? Para que o império não fosse invadido. Porque imagina, um império desse tamanho, eles tinham que provavelmente se revezar aqui para proteger as fronteiras, né? E aqui, irmãos, é interessante notar que o próprio autor bíblico diz que o banquete revela o esplendor da sua majestade, né? Eu acho que esse é um ponto significativo aqui, em que a gente vê no versículo 4, né? A festa durou 180 dias e foi uma demonstração formidável da grande riqueza do império e da pompa e esplendor de sua majestade. E é interessante porque essa expressão esplendor de sua majestade, né, é uma expressão que já é usada na palavra de Deus para se referir não a reis, né, mas por vezes para o rei dos reis, para o Senhor, né. Em 1 Crônicas 29:11, depois se quiser dar uma olhadinha lá, diz assim, né, teu Senhor é o poder, a grandeza, a honra, a vitória e a majestade, porque teu é tudo quanto há nos céus e na terra. Teu, Senhor, é o reino, e tu te exaltastes por chefe sobre todos. E aqui essa palavra majestade que é usada é a mesma palavra usada aqui para majestade, né, esplendor de sua majestade, então, que o rei Xerxes está mostrando, né? A gente vai falar mais sobre isso um pouquinho para frente. Aqui, eu tenho também, trago para vocês um relevo, né, na cidade de Pérsepolis, e que foi encontrado, e aqui mostra realmente um pouco da pompa, digamos assim, né, da ostentação dos reis da Pérsia, né, os reis medo-persas, e aqui a gente vê cada um no seu lugar, né, a gente vê os servos, a gente vê então essa pessoa que está visitando, vendo a glória do rei, né, colocando a mão na boca, e aqui é realmente algo que mostra um pouco, nos dá um vislumbre de como que era, no caso, essas autoridades, né? Esse rei Xerxes, enfim. No caso aqui é o Dário I, né? O antecessor ao rei Xerxes, é o pai do Xerxes, né? O Dário I, e é quem construiu realmente a cidadela de Suzã, né? E Xerxes, na verdade, ele só usufrui disso, mas quem construiu foi Dário I. E ele está aqui com o rosto severo, né? Sentando no seu trono, com um cetro na mão para receber um visitante, com um comportamento bastante covarde, né? Pelo menos é como esse comentarista que eu encontrei descreve essa imagem. E aí o filho e sucessor de Dário, Xerxes, né? O Assuero do livro de Esther, fica atrás do trono. Tá vendo que ele está bem atrás com a mão ali encostando na cadeira. Ele
fica observando, né, aprendendo bem os direitos e privilégios da autoridade. Então, ele está ali aguardando o momento dele, então, de se tornar o rei, né? Mas, mesmo nesse contexto, mesmo com toda essa pompa, né, dar um banquete de 180 dias era algo inimaginável, até mesmo para a época, né? Mas o rei Xerxes, ele não para por aí, tem mais, né, que ele vai aprontar. E nos versículos 5 a 9, né, nos versículos subsequentes, a gente vê o que ele apronta, né? A gente vê que ele tem essa dupla de banquetes, né? Não só essas 180 dias, mas a gente tem essa dupla de banquetes em que ele vai mostrar a glória dele, né? Então, eu vou ler esse texto, né? De 5 a 9. Passados esses dias, deu o rei um banquete a todo o povo que se achava na cidadela de Suzã, tanto para os maiores como para os menores, por 7 dias no pátio do jardim do Palácio Real. Note essas descrições. Normalmente a Bíblia é bem sucinta para falar, descrever cenários, mas aqui ela descreve com muita clareza e riqueza de detalhes, né? Versículo 6. Havia tecido branco, linho fino e estofas de púrpura atados com cordões de linho, e a púrpura, a argolas de prata e a colunas de alabastro. A armação dos leitos era de ouro e de prata, sobre um pavimento de pórfiro, de mármore, de alabastro e de pedras preciosas. Dava-se-lhes de beber em vasos de ouro, vasos de várias espécies, e havia muito vinho real, graças à generosidade do rei. Bebiam sem constrangimento, como estava prescrito, pois o rei havia ordenado a todos os oficiais de sua casa que fizessem segundo a vontade de cada um. Também a rainha Vasti deu um banquete às mulheres na casa real do rei Assuero. Então, terminada essa celebração, né, dos 180 dias, a gente tem então essa dupla de banquetes, que dá sequência, então, né, chegando no ápice dessa ostentação do rei Xerxes. E na verdade, a gente tem um total, pelo menos nos primeiros capítulos, né, de 3 banquetes, mas nesse versículo somente 2. Né? E aquilo que mais chama atenção aqui é a riqueza de detalhes, como eu comentei, né? A Bíblia é um livro extremamente sucinto, né? Que não descreve pessoas, situações sem necessidades. Então a gente se pergunta, né? Por que então o autor de Esther gasta tanto tempo descrevendo esses detalhes da ostentação da festa do rei Xerxes, né? Qual será que é o objetivo do autor em fazer e descrever tudo isso? A gente vai ver mais daqui a pouquinho. E aqui a gente chega na ostentação, né? Continua na ostentação do rei na dupla de banquetes, mas aí a gente tem um comentário, né? Trago aí o comentário do Mervyn Brenneman, que diz o seguinte: os versículos 6 e 7 funcionam no sentido estético, descrevendo em pormenores ornamentais a beleza do jardim e da sala de banquetes. A imagem visual é importante na mente do leitor. Os escritores dos livros do Antigo Testamento eram econômicos com suas palavras. Ao dedicar algum tempo à natureza do jardim e da sala, o escritor de Esther mostrava claramente a sensação de que, no meio de tanta beleza ornamentada e falsa pretensão, a verdadeira riqueza seria descoberta na fidelidade à vontade de Deus. Então aqui ele já interpreta, né, um pouquinho do que ele acredita que significa essa riqueza de detalhes do autor bíblico. E eu queria sugerir algo similar, mas um pouco estendendo um pouquinho mais, né, o que ele quer dizer aqui. Mas o que ele reforça aqui, né? O que eu acabei de comentar, né? Ele ressalta que os autores bíblicos eram econômicos com as suas palavras e ele tenta responder à relevância dessa descrição, mostrando, né, que na verdade não era na ostentação, na beleza, mas era em fazer a vontade de Deus que a verdadeira riqueza seria descoberta, né? Mas daqui a pouco eu queria sugerir uma implicação um pouco diferente, né, um pouco mais ampla. E aqui eu trago para nós uma planta, tá? Uma reconstrução 3D de como seria, né, a fortaleza de Suzã, como que ela era basicamente, né, com as escavações que foram feitas ao longo de anos, né, eles conseguem com uma certa exatidão, com as plantas que foram produzidas por meio
dos arqueólogos, né, que fizeram escavações, as ruínas dessa cidade. Então, os arquitetos conseguindo, então, tendo acesso a essas plantas, conseguiram, então, usando esses softwares 3D, desenhar, né, uma planta de como que seria, então, essa cidadela, essa fortaleza de Suzana. Não tem como comparar, irmãos. A gente fala hoje em dia, não sei, enfim, a Rihanna tem uma mansão em Nova York de não sei quantos milhões de dólares. Não tem nem como comparar e colocar na mesma perspectiva algo que o rei Xerxes tinha naquela época, né? Que era uma fortaleza gigantesca que, na verdade, era para ele passar o período do inverno, porque o clima era mais ameno, né? Enquanto que no outro período, no verão, ele ficava em outro local. E então deixava claro justamente que não tem realmente como comparar, né? Colocar em perspectiva alguém do nosso tempo para mostrar o quanto de poder que esse homem, que Deus tinha dado para esse homem, né? E então isso aqui, essa imagem, né, nos ajuda a nos transportar então um pouco melhor para o texto bíblico e também entender um pouco melhor, né? Aqui nós temos uma ideia visual de como esse banquete de 7 dias funcionava. Então você talvez consiga imaginar, né, naquelas casinhas lá do fundo, tá vendo? Das pessoas que obviamente eram comuns, né, no reino, no Império Medo-Persa. Essas pessoas então se locomovendo nesses 7 dias, subindo as escadas então até a cidadela de Suzã. E aí, obviamente, aqui não sei se isso aqui é uma piscina, aparentemente sim, mas aqui nessa região eles teriam então aqueles lenços, aqueles ornamentos, né? Bebida à vontade, então era realmente uma festa de ostentação mesmo, em que ficava claro ali, né? Ou pelo menos essa era a intenção do rei Xerxes, de que ele era divino, de que ele era Deus, ou supostamente, de que ele estava ali revelando o seu esplendor, né? E aí, então, a gente vai ver, então, se esse esplendor da majestade do rei, se o capítulo termina mostrando realmente que ele é alguém divino, e não é o que acontece, né? Porque a gente chega no versículo 10 a 12, né, que é o que deixa claro para nós, né, que ele realmente não é alguém que glorifica a Deus, né, definitivamente. Então, nos versículos 10 a 12, né, nós temos a rainha Vasti recusa o pedido do rei, né. Então, ao 7º dia, lendo o versículo 10, estando já o coração do rei alegre com o vinho, mandou a Meumã, Bistã, Harboná, Bigtá, Abigtá, Zetar e Carcas, os 7 eunucos que serviam na presença do rei Assuero, que introduzissem a presença do rei a rainha Vasti, com a coroa real para mostrar aos povos e aos príncipes a formosura dela, pois era em extremo formosa. Porém a rainha Vasti recusou vir por intermédio dos eunucos, segundo a palavra do rei, pelo que o rei muito se enfureceu e se inflamou de ira. Aqui o livro de Esther é fascinante, porque as ironias já começam, né? A gente vai ver que o livro de Esther, o autor, ele usa muito da ironia para fazer o ponto dele, né? Aqui já começa a ironia de que um rei que tem todo o domínio, supostamente ele está revelando o esplendor da majestade dele para todo o seu império, não tem ninguém mais poderoso que ele, mas ele chama sua esposa e ela não vem. E é fascinante notar isso, né? Como que essa ironia mostra realmente que ele não é quem ele pensava que era, né? E ao longo da narrativa de Esther, a gente vai ter a confirmação disso. E note aqui, no começo do versículo 10, que há mais um marcador temporal. No ápice do capítulo 1, né, o conflito agora vai ser revelado. O coração do rei está alegre com vinho, né? Ele está ficando bêbado ou quase bêbado. Essa é a ideia do estar alegre do vinho. Então o rei faz esse pedido para que a rainha Vasti seja introduzida para mostrar aos povos e aos príncipes a formosura dela. Acho que é difícil a gente julgar realmente qual a motivação, né? O que está acontecendo aqui. Mas o que parece é que o rei, ele está
querendo ostentar, né? Agora, na verdade, mostrando a beleza da sua esposa, né? Isso que parece. Então, não bastava a exibição que o rei já fez até aqui, agora ele queria exibir a sua rainha, né? Ele queria se vangloriar diante do povo e dos nobres por conta da mulher que ele tinha. E é difícil saber o que o rei quis dizer com a expressão com a coroa real, né? Alguns comentaristas afirmam que, na verdade, significava que a rainha deveria vestir somente a coroa real, ou seja, de que ela teria que vir nua, né? Somente com a coroa real. Porém, não temos como afirmar isso. É uma possibilidade, porém, não temos como ter certeza. O fato é que, diante dessa ordem, a rainha Vasti disse não e se recusou a ir, né? E aqui surgem algumas interpretações feministas comuns, né? Muito comum nesse contexto, né? A rainha fez o certo porque ela disse não para o rei Xerxes, enfim. Porém, eu creio que não é essa, é uma visão míope essa do texto bíblico, né? Eu acho que não é esse o propósito do autor, da maneira que ele conta a sua história, né? E é muito difícil também argumentar que a atitude da Rainha Vasti esteja alinhada com as feministas de hoje, né? Olhando para o contexto mais amplo aqui de Esther, parece que, na verdade, esse sétimo dia de banquete, a reputação divina de Xerxes é comprometida, né? É manchada, justamente porque a Rainha Vasti diz não para o seu pedido. Isso vai de encontro com a mensagem do autor bíblico. O autor bíblico de Esther, o autor bíblico que foi inspirado por Deus, que crê que não é Xerxes que tem todo o esplendor da majestade, que sabe que não é Xerxes que está controlando a história, ele está usando da ironia para mostrar para nós, né? O quão engraçado é ver esse homem, né, que acha que tem todo o poder, passar por essa situação vergonhosa em que a esposa diz não para ele diante de todo o reino, né? E aqui a gente começa a enxergar, então, uma dessas grandes ironias do livro de Esther. Aquele que aparenta ser Deus não manda nem na esposa, né? A sua esposa não submete nem a ele, né? E por isso, então, o rei Xerxes reage com ira e fúria, né? A gente pediu, uma das palavras que a gente pediu para vocês marcarem, né? Se enfureceu, se inflamou com ira. A gente vai ver que é um tema recorrente ligado ao rei, e também, por vezes, a Amã, né? E, então, é um comportamento muito comum deste rei, né? Apresentado como divino, mas que não tem autocontrole, que não tem domínio próprio. E aí, então, nos versículos subsequentes, versículos 13 a 20, nós vemos a resposta dos líderes diante do ocorrido. Aqui eu trago uma outra figura para nós, né? Uma imagem. Aqui, essa vem de um relevo, também da parede do Palácio Real de Pérsepolis. Dois nobres persas, tá? Eles estão atentos aí, né? Observando alguma coisa. E é interessante notar aqui a posição das mãos, né? Uma agarrada no bastão e a outra em repouso. E sugere a facilidade que acompanha muitos anos de experiência no trabalho, enquanto o rosto sem expressão reflete o poder frio e calculista do rei, cuja vontade esperam fazer cumprir, né? O cabelo e a barba ali bem desenhados, né? Eles mostram o cuidado realmente de pessoas que têm tempo para cuidar das coisas mais finas da vida, né? São pessoas que têm dinheiro, têm posses, né? E quanto ao vestuário, as mangas compridas e volumosas, a túnica entrançada e a coroa, embora não tão elegante quanto a do rei, né, dão um peso visível ao cargo importante que esses nobres ocupavam. Então, essa figura aí reflete os nobres ali que serviam na cidadela de Suzã. E esse comentário que eu citei um trechinho, né, vem do Paul Wright. E aqui nessa segunda sessão, né, nessa sessão de 13 a 17, a gente tem
uma segunda lista de 7, né? Nós vimos lá os 7 servos do rei, e aqui a gente tem os 7 eunucos, né, do rei. Na verdade, os 7 sábios, né, do rei. Aqueles que entendiam das leis e dos costumes dos persas, né? E esses são os 7 príncipes. E o que significa isso? Que eles ocupavam os cargos mais altos do império, né? Isso que a gente vê no versículo 14, né? A lista deles, né? E depois, então, de exibir toda a sua glória por 180 dias e mais 7 de banquete de ostentação, o Xerxes, então, pergunta para os seus nobres o que fazer, né? Como ele não sabe o que fazer? Olha a ironia de novo aqui do autor de Esther, né? Aquele que é todo poderoso, que mostrou toda a glória dele por 180 dias, mais 7, com uns grandes banquetes, chamando todas as pessoas, mostrando o quanto ele era glorioso, mas agora ele pergunta para os nobres, o que eu faço? O que eu faço, né? Olha só a ironia. E Memucan, né, esse que ele tenta encobrir a vergonha do rei Xerxes ao dizer que a rainha, olha só, não ofendeu somente o rei, mas também a todos os príncipes e também todos os povos que há em todas as províncias do rei Assuero. Olha só que tolice, né? Memucan, na verdade, ele tenta, para tirar um pouco do desconforto do rei, né, do fato de que a rainha recusou, né, o que ele tinha ordenado, ele então tenta mudar o foco. Não, a rainha não ofendeu somente o rei, ela ofendeu os príncipes, todos os povos, né? E ele tenta tirar o foco, então, da... Desculpa aí se vocês pegaram alguém vendendo picolé, mas aqui na minha rua às vezes é assim. Enfim, um dia eu vou ter uma sala mais isolada. Mas o Memucan, ele tenta tirar o foco do rei Xerxes e focar, então, no povo, né? Porém, sua tentativa falha e o decreto emitido, então, é uma grande tolice, né? O rei ainda estava bêbado, né, naquele momento. E o fato, então, de tal lei vir de um rei que não foi capaz de induzir a obediência, quando isso realmente lhe interessava, é claramente irônico, né? Então, naquele contexto em que já era esperado que a esposa dele o obedecesse ali no caso, né? E agora ele vai impor uma lei para fazer com que as pessoas obedeçam, não faz sentido algum. Então, é realmente irônico. O tom adotado é instrutivo e indicado do que está para vir, né? Uma comentarista disse. E é exatamente isso, né? Eles estão entrando por um caminho em que não vai trazer efeito, não vai surgir efeito, não vai ser esse decreto que vai fazer com que agora todas as pessoas, no caso aqui as mulheres, né, comecem a respeitar os maridos, né. Na verdade, isso já era uma coisa, na época, já estabelecida, né, já haviam leis para isso, né, eles vão passar uma segunda lei para agora, então, fazer com que no final das contas, é realmente para tentar tirar um pouco da vergonha do rei, mas o que, na verdade, deixa ainda mais claro, né, a sua vergonha de que ele não era alguém tão glorioso como ele queria aparentar. Né? E aí a gente chega, né, nos versículos finais aí, em que o conflito é resolvido, dos versículos 21 e 22, né, de Esther capítulo 1. Diz assim o texto: o conselho pareceu bem tanto ao rei como aos príncipes, e fez o rei segundo a palavra de Memucan. Enviou cartas a todas as províncias do rei, a cada província segundo o seu modo de escrever, e a cada povo segundo a sua língua, que cada homem fosse senhor em sua casa, e que se falasse a língua do seu povo. É irônico, né? Que cada um fosse senhor em sua casa. Ele já supostamente era, mas não foi exatamente o que aconteceu. Né? E o decreto deixa isso ainda mais claro. E aqui nós chegamos, então, ao final do capítulo 1, então, a resolução do problema que foi gerado no 7º dia da festa, né? Então, o rei Xerxes, ou Assuero, resolve, então, seguir o conselho de Memucan e dos sábios, e o decreto é enviado a cada uma das 127 províncias do vasto império
E o decreto diz algo óbvio, né? Especialmente para aquela época. Era algo que já estava estabelecido, né? Portanto, a gente vê mais uma vez que a ironia é que o autor bíblico quer enfatizar, o autor bíblico quer usar, essa ironia para deixar claro ainda mais, né, o quanto que, na verdade, não é o rei Xerxes que é aquele que é glorioso, né, que, na verdade, existe um rei que está acima do rei Xerxes, que está controlando a história, e é isso que a gente vai aprender, estamos aprendendo, né, no livro de Esther. Eu trago aí um comentário da Joyce Baldwin. Ela diz, né, e já vou ler. Para nós que vivemos em uma época muito diferente, seria fácil não perceber a ironia e o humor sutis, óbvio para os leitores originais. Há várias nuances irônicas, mas a mais óbvia é o contraste entre o rei Assuero, no início do capítulo, quando ele é o maior monarca do mundo, rico e poderoso, indiferente, porém generoso, e esse mesmo rei, no final do capítulo, tentando manter sua dignidade, apesar do desafio de sua esposa. É muito engraçado, né, quando a gente começa a entender realmente como que o autor de Esther está costurando essas ironias, esse humor, né, e é alguém lá que se diz todo-poderoso, o maior rei que já existiu, dá esse banquete de 180 dias, mais dois banquetes para todos poderem usufruir, os pobres, né, aqueles que não tinham condições, podiam comer e beber à vontade, qualquer pessoa, mas no final ele tenta manter sua dignidade, apesar de, no caso, a sua esposa, né, a pessoa talvez mais próxima dele ali, que sabe realmente quem ele era, né, não o obedece, né, não age de acordo com o que ele esperava naquele momento. Então, esse é o capítulo 1 de Esther, e agora a gente vai falar, acho que da parte mais legal, mais interessante, que é a gente pensar um pouquinho na aplicação, né, na teologia, né, do livro de Esther, no capítulo 1, que a gente viu até aqui, né. Quando nós pensamos em aplicação, é sempre bom a gente pensar em 3 categorias, né. A primeira delas é a categoria de humanidade, né. Então, quando a gente olha para o texto bíblico, no Antigo Testamento, no Novo Testamento, a gente lê uma passagem, será que existe uma lição sobre a humanidade, sobre o que Deus quer e deseja para a humanidade, como a humanidade deve agir, né? Como o homem deve se comportar, algo que esteja relacionado com a humanidade, né? Uma outra maneira de aprender, um segundo ponto que a gente pode aplicar um texto bíblico ou ver as implicações dele para nós, é por meio da doutrina de Deus, né? O que esse texto ensina sobre Deus, né? O que ele enfatiza sobre Deus, sobre quem Deus é, como Deus age, como Deus se relaciona conosco, como que Deus nos ama, né? Como que Deus agiu naquela situação. Então, algo que reflete para nós quem Deus é, como Deus age, né? E uma terceira maneira que a gente pode olhar para o texto bíblico e tirar lições para nós, aplicações, é por meio do plano de Deus, né? O que esse texto revela para nós do plano de Deus, do plano soberano de Deus, que Deus tinha no coração, né, na eternidade passada, em que o Pai fez aquela aliança, né, aliança eterna que os teólogos costumam descrever, antes de ter criado o mundo, né, e como que esse plano, ao longo da história da redenção, ao longo da palavra de Deus, vai sendo revelado pouco a pouco, até chegar ao ápice, né, em que na plenitude do tempo, o Senhor Jesus Cristo vem até nós, vive uma vida sem pecado, uma vida perfeita, morre na cruz pelos nossos pecados, ressuscita dos mortos, e se assenta à direita de Deus, né. Então, esses 3 pontos são importantes. O que eu posso aprender sobre a humanidade, o que eu posso aprender sobre Deus, e o que eu posso aprender sobre o plano de Deus, tá? É sempre esses 3. E hoje, nessa passagem no capítulo 1, a gente vai olhar sobre
primeiro sobre o que essa passagem, o que o capítulo 1 de Esther nos ensina sobre o homem, o que o capítulo 1 de Esther nos ensina sobre a humanidade. E aqui, com a ajuda do Dr. Tim Keller, né, eu quero sugerir que o capítulo 1 de Esther nos ensina sobre a humanidade, que esse título que eu coloquei, né, a adoração própria no templo pagão, né? O que seria essa adoração própria? É basicamente o que o rei Xerxes está fazendo. Lembra que a gente tem enfatizado, e o autor de Esther tem enfatizado, que ele está querendo mostrar a sua riqueza, a riqueza do seu império, no versículo 4, né? A sua pompa, o esplendor da sua majestade. A gente viu como que o autor bíblico descreve de maneira detalhada a festa, né? Cada o banquete, os instrumentos que eles estavam usando para essa festa, as cortinas brancas de algodão, tapeçarias azuis, toda a beleza, né? Todos os ornamentos dessa festa, né? E aqui é realmente a ideia, né, que eu acredito que o autor bíblico está querendo colocar para nós, é quase de um templo pagão, né? E revela para nós a exaltação de um déspota, né? Desse rei, que é o rei Xerxes, que ele está querendo ser exaltado, e o autor bíblico está usando a ironia, né? Mostrando esse certo templo aí, né? Em que ele está buscando ser exaltado, né? Se você olhar lá em Êxodo, por exemplo, a descrição do tabernáculo, se você olhar a descrição do tabernáculo, como ela era bem detalhada, vários detalhes, né, várias descrições de cada uma dos ornamentos ali do tabernáculo, é algo comparável a essa descrição que nós vemos aqui dessa festa, porque por vezes os autores bíblicos não descrevem com detalhes, né? Então o autor bíblico aqui gasta tempo com isso, e eu creio que ele está usando da ironia para mostrar o quê? Que existe esse templo pagão, né? E esse rei déspota que está querendo ser exaltado, né? E no final a gente viu que ele não é nada disso, né? A gente viu que ele não é quem ele diz ser, né? E muito pelo contrário. E aplicando para nós, então, né? Algo que a gente aprende sobre a humanidade no capítulo 1 de Esther. E algo que tem tudo a ver com 2023, São José dos Campos, interior de São Paulo, e por vezes a gente lê Esther capítulo 1 e a gente não faz essa conexão, né? Mas como que os homens eram medidos em Esther capítulo 1? Como que o rei Xerxes foi medido em Esther capítulo 1? Foi medido pelo bolso. Homens medidos pelo bolso, pelo tamanho do bolso, pelo tamanho da carteira, pelo limite do cartão de crédito, né? E mulheres medidas pela beleza, né? Pela beleza que da rainha Vasti, era dessa maneira como as mulheres eram medidas. E aqui, né, que o mundo persa, então, se toca com o nosso mundo, né? Aqui, agora, essa civilização antiga já não parece tão diferente da nossa, não é mesmo? Quando a gente pensa, então, nessa aplicação, né, a gente, nesse primeiro ponto, nós aprendemos, então, algo sobre a humanidade, né? O homem e a mulher vão sempre buscar, então, se exaltarem em algo que podem controlar, a fim de manipular e controlar a vida, né? Essa é uma tentação do coração humano, irmãos e irmãs, do nosso coração. O nosso coração vai sempre buscar coisas, né, para tentar manipular, controlar, a fim de então conseguir ter o controle da vida, né, conseguir manipular a nossa vida, né? E a grande pergunta que então a gente faz é: isso dá certo? Isso tem um resultado esperado? Não, não tem um resultado esperado, né? A bela rainha Vasti perde o posto de rainha e o poderoso rei Xerxes fica envergonhado, né? Então, a adoração própria no templo pagão sempre dá ruim, né? Mas qual homem, né? Aqui no nosso que está acompanhando, né? Essa live nunca se viu pensando que acontece porque tinha dinheiro e poder, ou nunca cobiçou aquele que tinha. Culpados, né? Nós somos culpados. Ou qual mulher aqui, né, nunca se achou a top porque estava bonita e atraente, ou nunca cobiçou uma mulher que era bonita, né? Culpadas, né? E é isso que a palavra de Deus quer nos dizer no capítulo 1 de Esther, né?
Talvez Xerxes não seja tão diferente de você, né? Você também quer ser Deus, quer ser adorado pelo seu poder e pela sua beleza, né? E eu digo isso de mim mesmo também, né? Por vezes, né? O que eu quero é ser Deus, né? Quero ser adorado pelo meu poder e pela minha beleza, supostamente, né? Por vezes, né? Então, é isso que a gente nota aqui, né? Que essa é uma característica do ser humano longe de Deus, do ser humano que não está focado no Senhor. Que por vezes a gente vai buscar nossa adoração própria nesse templo pagão. Mas o que a gente aprende aqui? Então, que sempre dá ruim, sempre gera vergonha, sempre gera ira, né? Sempre gera algo desastroso, né? Muito provavelmente a gente vai ver no capítulo 2 que o rei, na verdade, ele se arrepende, né? Pela maneira que é descrito aqui, de ter expulsado a rainha Vasti, mas ele já tinha feito a besteira, né? Então, essa busca por adoração própria sempre dá ruim, né? Sempre leva a um caminho de destruição. E aí a gente chega no segundo ponto, né? Que é algo que a gente aprende sobre Deus, dos versículos no capítulo 1 como um todo, né? Que é o Deus presente, que age graciosamente e sem ostentação, né? Aqui é o que a gente aprende sobre a doutrina de Deus, sobre o nosso Deus. E aqui é algo, irmãos, que enche meu coração de alegria, né? De consolo, porque o nosso Deus é diferente de nós, né? E ele nos mostra como agir, né? Ele nos mostra o caminho excelente, o caminho novo que Jesus andou, né? E nos chama a andar nesse caminho, né? E é fascinante ver que esse Deus, primeiro, né? Ele é o Deus presente. Ele é o Deus presente. A gente vai ver que no livro de Esther o nome de Deus não aparece, mas Deus é presente. Deus é presente no livro de Esther em cada situação, em cada suposta coincidência, né? Deus está presente ali, né? E esse déspota, né, que é o rei Xerxes, o que seria um déspota, né? Ele é aquele que exerce autoridade arbitrária ou absoluta, né? Aquele que diz ser um governante, né? Mas na verdade é um tirano que emprega ou quem quer que empregue de autoridade tirânica para dominar. E a ironia é que quando algo dito ou insinuado significa exatamente o oposto, né? O que a gente está falando da ironia. O que seria ironia, para explicar um pouquinho melhor, né? Imagina o irmão mais novo, né? Ele está lá em casa, o irmão mais velho um pouco mais forte, o irmão mais novo levanta um pedaço grande de isopor, né? E com todo esforço lá ele levanta e diz, né? E fala assim, nossa, o irmão mais velho diz para o mais novo, nossa, como você é forte. Na verdade, o irmão mais velho, ele está zombando do mais novo, né? Ele não está querendo dizer que ele é forte, na verdade, ele está querendo dizer que ele é fraco. Ele está querendo dizer exatamente o oposto. Isso é ironia. É você usar de um artifício, né, literário, para dizer exatamente o oposto. O mesmo ocorre aqui, no capítulo 1 de Esther. O autor bíblico inspirado deixa evidente o esplendor da majestade de Xerxes. Mas diante de um vexame do capítulo 1, ficou claro, então, que Xerxes é somente um homem comum, orgulhoso e temperamental. E é nesse contexto, então, que a gente vê o Deus presente que age graciosamente e sem ostentação, né? Por que eu enfatizo isso, né? Porque o déspota, né, do rei Xerxes, ele age exatamente o oposto do que o nosso Deus, como o nosso Deus agiria, né? E é interessante ver justamente esse primeiro ponto que eu coloquei aqui, né? Deus mostra quem ele é na ironia de um déspota, né? Na ironia de, ao permitir, né, que esse homem seja glorificado ali naquele templo pagão, né? Deus está mostrando que, na verdade, ele é muito mais glorioso, né? Porque ele é exatamente o oposto do que esse homem é, né? Então, Deus permite que um homem seja glorificado como Deus no templo, registrado no seu livro, na sua escritura sagrada. Mais do que isso, né?
Deus permite que esse homem seja descrito quase como se fosse adorado em um templo, né? Na maneira como é usado nos versículos 5, 6 e 7, nessas descrições. E Deus permite isso. Deus permite isso. E não só isso, né? Mas Deus ele está agindo, e ele vai agir ao longo do livro de Esther, em um livro, né? Em alguém que registrou essas coisas e acontecimentos reais que aconteceram, né? Mas que sequer menciona o seu nome. Ou seja, ele é presente, mas ele age graciosamente e sem ostentação. O rei Xerxes queria mostrar sua pompa, queria mostrar sua ostentação, queria mostrar o quão poderoso ele era, e até mesmo mostrar a sua esposa. O nosso Deus, ele é diferente, né? E seria assim, né? Que muitos anos depois, Deus viria a nós em Jesus Cristo. Né? Nós estamos em agosto, o Natal está chegando, né? E Deus vem a nós em Jesus Cristo de maneira humilde, né? De maneira graciosa, de maneira sem ostentação, sem pompa, né? Ele, na verdade, Deus envia Jesus Cristo e ele vem a nós, né, agraciando uma mulher, Maria, não por sua beleza, mas por sua fé em Deus, né? Trazendo o Filho de Deus ao mundo em uma noite comum, em uma estrebaria, né? Não em uma cidadela gloriosa como aquela, mas em uma estrebaria suja. E todos eram convidados para o banquete de Xerxes. Mas o Deus encarnado foi colocado em uma manjedoura, pois não havia lugar para eles em Belém. Então, note aqui, irmãos, o quanto o nosso Deus ele é diferente e o quanto ele usa da ironia para mostrar quem ele realmente é aqui no capítulo 1 de Esther. O Deus presente, ele age graciosamente e sem ostentação. Né? E é assim que ele age, né? É assim que ele age. O Deus que adoramos de maneira silenciosa, mas sempre presente, de maneira graciosa, sem ostentação, sem pompa, né? Nossos corações, como a gente tem aprendido, né, no capítulo 1 de Esther, eles querem ser adorados. Mas nosso Deus veio até aqui, veio até nós, mostra o que o verdadeiro rei faz pelo seu povo. E a nós só nos cabe rendermos a ele e adorá-lo com todas as nossas forças. E é isso, né? Esse é o capítulo 1 de Esther e algumas aplicações que eu trouxe para nós. E espero que isso tenha encorajado o seu coração e que você tenha aprendido um pouco mais sobre a humanidade, sobre as nossas tendências como homens e mulheres também, né, que faz parte da humanidade, e o que nós aprendemos também sobre o nosso Deus. E aí a gente chega, então, na tarefa dessa semana. O que eu gostaria que vocês fizessem no nosso próximo encontro, tá? Será na próxima terça-feira. Eu gostaria que vocês lessem o livro de Esther mais 2 vezes. Né? Na primeira leitura, a mesma coisa que vocês fizeram no capítulo 1 e 2, agora eu vou pedir para vocês fazerem no capítulo 3 e 4, que é fazer as diversas marcações com cores diferentes dos personagens, sublinhar os lugares em cores específicas, né? Enfim, fazer essas marcações, da palavra banquete, furioso, indignado em cores específicas, né? E na segunda leitura, responder. Veja as características de Mordecai na sua lista. Você notou por que o seu bisavô deixou Judá? Se não, veja capítulo 2, versículos 5 a 6 e acrescente na sua lista. Então, lembra que havia a lista dos personagens? A lista dos personagens é basicamente você colocar características, coisas que você nota sobre aquele personagem, tá? E aqui você deve notar, né, o porquê o bisavô de Mordecai deixou Judá e adicioná-la nas características de Mordecai. A segunda pergunta, né, o tema principal de Esdras é a reconstrução do templo em Jerusalém, enquanto o tema principal de Neemias é a reconstrução dos muros ao redor de Jerusalém. Onde o livro de Esther se encaixa cronologicamente nos eventos destes dois livros?
Essa é uma pergunta simples, né? Acho que a resposta dessa pergunta está até nosso último encontro, mas gostaria que você pensasse um pouquinho e respondesse a essa pergunta. E se você quiser também responder no chat, mas aí eu peço para você responder no chat da semana que vem, né? Porque o chat dessa semana, se você quiser responder, responde a tarefa da semana 1, né? No chat de hoje, na nossa live de hoje, para que na tarefa da semana 2 você responda no chat da nossa próxima live, né? Nosso encontro da semana 3, tá bom? Que Deus abençoe a sua noite. Um abraço.